Salve família, Lucas na voz, bem-vindos a mais um vídeo do canal LilusBet. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o resumo, das partidas finalizadas da 13ª rodada. Soltamos anteriormente o vídeo sobre a prévia dos jogos, com estatísticas, o resultado do histórico de confrontos entre os times que jogaram, tá? E soltamos também um palpite, do possível resultado das partidas. E vamos agora de Flamengo e Fortaleza. O jogo aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. Resultado positivo para o Flamengo. Fortaleza teve um bom volume de jogo, buscou realizar jogadas na partida, porém não foi muito efetivo. Realizou 15 tentativas de chute ao gol, em 6 conseguiu acertar o alvo, porém não abriu o marcador. O Flamengo teve mais volume de jogo, mais qualidade na posse de bola, que já era esperado, até pelo time que o Flamengo tem e pelo trabalho agora que está sendo desempenhado pelo Sampaoli. Tá? O primeiro gol do Flamengo foi marcado pelo Gabigol, isso aos 15 minutos do primeiro tempo, tá? Aí ele abriu a contagem. E no segundo tempo, Arrascaeta aos 9 minutos, fechou a contagem, realizou ali o segundo gol da partida. Com o resultado, o Flamengo vai a 25 pontos e agora assume a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Fortaleza busca recuperação nas próximas rodadas do campeonato. E vamos falar agora, família, sobre Corinthians e Red Bull Bragantino. Tá? Nós esperávamos aí uma partida melhor do Corinthians, o Corinthians que joga em casa. A gente acredita na força que o Corinthians tem jogando em Itaquera, porém não foi o que aconteceu. O Corinthians iniciou o jogo bem, realizando jogadas, buscando gol ali com o Biro, seus principais jogadores, porém não conseguiu abrir o marcador. Inclusive tomou um banho de água fria com um gol do Red Bull Bragantino realizado pelo Eduardo Sacha logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Após o gol, o Corinthians desestabilizou na partida, não conseguiu mais ter efetividade para buscar o empate e possivelmente a virada. Com o resultado, o Corinthians estagna na 15ª colocação, aguardando aí o término da rodada, e o Red Bull Bragantino se aproxima dos primeiros colocados. O Red Bull Bragantino que vem fazendo uma ótima campanha em todos os campeonatos que está disputando. E vamos agora, família, de Botafogo e Vasco, tá? O jogo no Rio de Janeiro, estádio do Newton Santos, casa do Botafogo. O Vasco entrou em campo para buscar o resultado, para poder somar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento. Porém, cenário bastante difícil, jogando contra o líder do campeonato e fora de casa. Tá? O primeiro tempo foi equilibrado, o Botafogo criou mais chances, como era de se esperar, tá? Porém não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Tá? O resultado dele só veio no segundo tempo, com 2 gols, O jogo terminou em 2-0 para o Botafogo. Vamos falar agora sobre os gols e os marcadores. O primeiro gol do Botafogo foi marcado por Luiz Henrique, já aos 8 minutos do segundo tempo, tá? O segundo gol ele só veio nos acréscimos já da partida, tá? Com o Carlos Alberto, que fechou a contagem 2-0. Destaque para Tiquinho Soares, que é o líder, o artilheiro, do campeonato hoje, Inclusive participou das 2 jogadas, diretamente dos 2 gols do Botafogo na partida. O Vasco se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. O Botafogo agora soma 33 pontos, e se isola na liderança com 7 pontos a mais que o segundo colocado. Ótimo campeonato do Botafogo, que mesmo perdendo seu técnico agora para o time da Arábia, segue fazendo aí um bom campeonato. Tropa, vamos falar agora sobre Atlético Mineiro e América Mineiro, tá? O jogo aconteceu em Minas, no Mineirão, estádio do Atlético, tá? Casa do Atlético. O Atlético teve um ótimo primeiro tempo, Conseguiu com um bom volume de jogo abrir inclusive o placar com o Zaracho aos 2 minutos do primeiro tempo. Foi um dos gols mais rápidos do campeonato e o gol mais rápido do Atlético, tá? Logo aos 28 minutos, também do primeiro tempo, Hulk ampliou o placar com 2-0, 2-0 para o Atlético Mineiro, tá? Já no segundo tempo,
Atlético voltou totalmente desorganizado, não conseguiu manter o seu volume de jogo e mesmo jogando em casa cedeu o empate para o América, tá? Então um jogo como a gente já esperava, com muitos gols, e realmente aconteceu, né? 4 gols no total, empate em 2-2, tá? Os gols do América foram marcados pelo jogador Gonzalo Mastriani, tá? Aos 13 minutos ele conseguiu, né, descontar com 2-1 e aos 27 minutos também do segundo tempo, tá, veio o 2-2, o empate, tá? Como informei, pelos pés do Mastriani, tá? Então uma boa partida do América, um bom volume de jogo. Arrisco dizer que não chegou à vitória, né, devido ao cansaço, o desgaste para buscar o empate. Família, vamos falar agora sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né? O jogo mais aguardado da rodada, né? Dois ótimos clubes, né? Buscando o resultado. O Palmeiras aí busca as primeiras colocações, o Atlético aí busca, né, aumentar sua pontuação para também se colocar ali entre os primeiros do campeonato, tá? Foi um ótimo jogo, o jogo terminou empatado em 2-2. O gol do Palmeiras, o primeiro gol, foi marcado por Endrick, o camisa 9 do Palestra, tá? Aos 22 minutos do primeiro tempo, tá? Teve um problema que o Palmeiras teve um jogador expulso e essa expulsão, né, causou uma instabilidade, né, no Verdão, que acabou cedendo o empate, né, para o Atlético. O que acontece foi que o Palmeiras liderou o primeiro tempo com boas jogadas, né, inclusive chegou no primeiro gol com o Endrick, e voltou para o segundo tempo também bem. Chegou a ampliar o placar com o Gabriel Menino logo no início, né, do segundo tempo. Porém, logo após o segundo gol, o Palmeiras teve um jogador expulso, né? O jogador expulso foi em pênalti marcado, né, pelo Gustavo Garcia, jogador do Palmeiras. Vitor Bueno descontou, tá, para o Atlético, tá? E logo em seguida, 5 minutos depois, Vitor Roque, né, outra revelação do campeonato com 18 anos, marcou o empate para o Atlético. Complementando as informações de Atlético e Palmeiras, né, o Palmeiras agora, na verdade, se mantém na quarta colocação agora com 23 pontos, tá? O Atlético agora é o 9º colocado do campeonato com 20 pontos, tá? Então foi uma ótima partida, ambos os times buscaram resultados, né? O Atlético mostrou um ótimo poder de reação, né? Inclusive conseguiu se recuperar e reverter aí um placar de 2-0 contra o Palmeiras, coisa que não acontecia ainda no campeonato. Família, vamos falar agora do último jogo do domingo entre Santos e Cuiabá, tá? Isso na casa do Cuiabá. O Santos precisava do resultado, né? Precisava dessa pontuação, porém é um time que não consegue se encontrar em campo, né? O Santos não consegue desempenhar um bom papel nem no ofensivo nem no defensivo, né? Infelizmente, né? Um clube do tamanho do Santos. Cuiabá realizou a última partida, apesar que o primeiro tempo ele foi bastante equilibrado, tá? Os gols eles foram marcados no segundo tempo. Cuiabá abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com Daverson em gol de cabeça, né? Boa jogada aérea, né, do Cuiabá. Daverson aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol. Aos 30 minutos, Denilson, de chute de fora da área, né, conseguiu efetuar, né, realizar o segundo gol do Cuiabá na partida, né, ampliando a sua vantagem. O Santos continuou apático, né, sem poder de reação, poucos passes trocados, poucas oportunidades criadas e cedeu aí o terceiro gol para o Cuiabá. Isso a 11 minutos depois, né, do segundo gol. O terceiro gol do Cuiabá, como informei, foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo pelo jogador Riquelme, né? Com o resultado, o Cuiabá agora vai à 13ª, né, 13ª colocação, agora com 15 pontos. O Santos permanece em 14º com 13 pontos.